E aí galera, tudo certo? Tudo certinho? Eu sou o Ricardo, sou discípulo de Jesus Cristo. Gravando esse vídeo aqui pra falar alguma coisa aqui a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo. Eu queria falar algo aqui pra você, tá bom? Queria registrar isso aqui. Eu queria falar um assunto muito difícil, muito polêmico. Eu vou falar aqui, sabe? Não tenho aqui nada pronto, não preparei nada. Vou apenas ter uma conversa aqui. E me desculpe aí por se eu atropelar algumas coisas, mas é algo aqui de bate pronto, tá certo? Me deu vontade de falar, de gravar esse vídeo aqui. Não tem nada aqui pronto, preparado, não. É uma conversa, é um monólogo aqui, tá bom? Eu queria conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão difícil de ser abordado, que é muito pouco abordado, pelo menos eu não vejo tanto assim ser abordado, ser abordado em nos ser abordado ali nos meios religiosos. Eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico, tão difícil, mas me deu vontade de falar isso aí. Como você percebeu aí no título desse vídeo aí que tá aí embaixo, o título desse vídeo é Igreja não tem nome, Igreja tem Senhor. É o título aí que você creio que leu aí. Então é baseado nesse título aí que eu vou conversar algumas coisas aqui com você. Igreja não tem nome, Igreja tem Senhor. O que seria isso? Nós estamos em um momento espiritual muito complicado, muito difícil da nossa história. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela está muito fraca espiritualmente. Ela está muito fraca, ela está muito debilitada. O corpo de Deus está muito debilitado. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho aqui, tá certo? Eu tenho pouco tempo, mas eu vou falar aqui, eu vou tentar ser sucinto, objetivo aqui. E por conta dessas questões da fragilidade do corpo de Cristo, eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui. No começo, sabe, galera, como tudo começou com Jesus Cristo lá, os discípulos de Jesus, eram pessoas espontâneas, livres, e elas saíam pelo mundo pregando o evangelho, levando as boas novas, levando as notícias boas para as pessoas. Os discípulos de Jesus não estavam presos a uma estrutura, não estava preso a pessoas. Eram pessoas livres, era um grupo livre, era uma comunidade livre, era um organismo vivo e que saíam pelo mundo obedecendo a ordem de Jesus, que disse lá em Mateus 28, já no finalzinho do capítulo 28, Jesus disse: vão por todo mundo e pregue o evangelho. E aonde vocês passarem, façam discípulos, batize-os e ensine a guardar tudo aquilo que vocês aprenderam de mim. Então, essa foi a ordem do Senhor Jesus. Saia por todo mundo e pregue o evangelho, ensine. A ordem de Jesus Cristo está bem clara para a sua igreja. Sair pelo mundo. Igreja são pessoas. Igreja é um organismo vivo. Igreja não é prédio, igreja não é catedral, igreja não é um sistema religioso. Igreja são pessoas convertidas ao Senhor Jesus e ao seu evangelho, que não está preso a nenhum programa religioso, nenhum mecanismo religioso. São pessoas livres, são pessoas libertas da religião. Igreja são pessoas, igreja é um organismo vivo. E por conta disso elas saem por todo mundo pregando o evangelho de uma forma simples, de uma forma espontânea, livre. Isso era a proposta de Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele deixou aqui o corpo dele.
Jesus Cristo é o cabeça, né? Ou a cabeça, e a igreja, o povo dele, os discípulos dele, são o seu corpo. E esse corpo está livre. Como o filho é livre, o corpo também é livre. O corpo é consequência da cabeça. Então, a igreja era assim. O povo, os discípulos de Jesus, eram para viver assim. Uma comunidade livre, organizada, sim, organizada, mas livre, sabe? Mais livre. Não era institucionalizada. Hoje, com o passar dos anos, a igreja de Jesus Cristo se tornou um organismo fechado, um organismo material e não orgânico. Isso começou com a Igreja Católica, lá no século III, mais ou menos, quando o imperador Constantino ele se torna cristão, e ali ele oficializou o cristianismo, que até então a comunidade de Jesus Cristo não tinha nome, eram os discípulos de Jesus. E aí o imperador Constantino ele oficializa o cristianismo como a religião do império. E quando Constantino ele oficializou o cristianismo como a religião oficial do império, ele institucionaliza o evangelho. Ele institucionalizou a fé. A fé. O corpo de Cristo deixou de ser orgânico, espontâneo, livre e passou a ser um braço do Estado. Quando a igreja passa a ser um braço do Estado, ela deixa de ser um corpo orgânico e passa a ser agora um corpo físico, um corpo parado, engessado. A fé das pessoas passaram a ser institucionalizada. Por quê? Porque o Evangelho se tornou uma religião. O Evangelho se tornou a religião do imperador. O Evangelho se tornou um braço do Estado, logo institucionalizou. Com a institucionalização, o que foi que ocorreu? A igreja deixou de ser um corpo vivo, orgânico, livre, espontâneo, passou a ser engessado. E a partir daí, a igreja perdeu a sua essência de corpo, perdeu a sua essência de unidade, porque ela passou agora a fazer parte de uma instituição. Começou a ser instalado a instituição religiosa. Começou a ser instalado o denominacionismo. Isso começou com a Igreja Católica Apostólica Romana, no século III, com Constantino. E aí, muito tempo depois, Lutero se levantou e aí começou a protestar contra alguns dogmas, alguns ensinos da Igreja Católica. Uma delas era a supremacia do Papa, aquela coisa toda ali. Então Lutero começou a contestar, a protestar contra isso. O Papa não aceitou e aí Lutero foi expulso da instituição católica. Ele foi excomungado, ele foi expulso. Lutero foi expulso, foi o que aconteceu? Ele começou a evangelizar, começou a ter suas comunidades, só que ele seguiu o mesmo espírito da Igreja Católica, que é a institucionalização. Então ele começou a institucionalizar também. Ele começou aí depois da reforma protestante, surgiu o denominacionismo. As igrejas, a comunidade de Jesus começou a se autodenominar, começou a se colocar nome. Por quê? Porque cada um acreditava em um certo tipo de ensinamento, certo tipo de dogma, e aí eles começaram a viver em cima daquele dogma, e aí é onde começou a cisão, começou a separação do corpo de Cristo. Então você perceba que começou com a Igreja Católica, né? Lá quando o imperador se torna cristão e a igreja passa a ser um braço do Estado, e aí Lutero, muito tempo depois, Lutero se levanta, racha com a Igreja Católica, ele sai da Igreja Católica, só que ele continua com esse espírito de denominação. Ele começa agora a rachar, e aí vem Lutero, vem Calvino, são os reformadores, e começa agora cada grupo
de cristãos, ou cada grupo de discípulos de Jesus, tem a sua visão acerca do Evangelho. E isso começa a rachar a igreja. E foi onde entrou o denominacionismo na igreja. Ou seja, hoje nós temos muitas denominações. Muitas denominações. Então, o que eu queria trazer aqui alerta era sobre isso. Por que é que a igreja de Jesus não está sendo poderosa na terra? Por que é que ela não está convertendo a humanidade? Por que é que a igreja não está caindo na graça do povo? Como diz lá, Atos dos Apóstolos. Porque existem tantas denominações cristãs, por que é que o mundo continua conhecendo pouco de Jesus ainda? Por que é que existem tantas pessoas ainda presas ao pecado, presas a tanta coisa? Por que elas não foram libertas? Por que o mundo não foi evangelizado ainda? Porque Jesus disse que antes da volta dele, o mundo tinha que ser evangelizado, para depois vir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que ele não veio ainda? Porque a igreja dele está dividida. Começou com o catolicismo e veio, e os protestantes não deixaram o denominacionismo. Eles trouxeram com eles o denominacionismo. Porque, na verdade, os protestantes, tipo Lutero, Calvino, Lutero, primeiramente, ele não queria acabar com a instituição católica. Ele queria trazer uma reforma lá dentro. Ele queria trazer algumas reformas. Ou seja, o que é uma reforma? É tirar uma coisa e deixar outra. Isso é uma reforma. Tira uma coisa e deixa outra. Mas a intenção de Lutero não era acabar com a instituição. Era reformar algumas coisas lá. Alguns conceitos doutrinários e tal. Ele não queria acabar. Só que aí o Papa não aceitou, ele foi expulso. E ele continuou o espírito institucional fora da Igreja Católica. Então, isso foi uma herança negativa da Reforma Protestante. Uma das, porque teve muitas coisas também. Uma das heranças negativas da Reforma Protestante foi o denominacionismo, que entrou na igreja, que rachou com a igreja, que separou a igreja. E por conta disso, o mundo ainda não foi evangelizado como Jesus Cristo queria ou quer. Por quê? Porque o corpo de Deus, o corpo de Cristo, só tem um. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala, só existe um corpo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. O corpo de Jesus é una. A igreja só tem uma no mundo, só tem uma igreja no mundo. Não existe várias igrejas, só existe uma. Mas entrou o denominacionismo no corpo de Cristo, rachou. E isso quebrou a força da igreja. Porque a força da igreja está na unidade, está na força. A força da igreja está na unidade. Foi isso que Jesus Cristo ele orou lá em João capítulo 17. Ele ora pela igreja para que a igreja seja una, seja uma. A igreja de Jesus não tem nome, não tem placa, tem Senhor. Tem Senhor. Mas por conta da vaidade, do orgulho e da soberba do homem, a igreja foi rachando. E hoje nós temos várias denominações espalhadas pelo mundo. E as denominações, ela enfraqueceu o corpo de Cristo. Ela enfraqueceu. Porque veja só, as denominações ou o denominacionismo trouxe alguns problemas. Primeiro problema, confusão de doutrina, confusão de ensino. Cada denominação que se diz cristã ou evangélica hoje, se você for, tem um ensino diferente. Cada uma adora a Deus de forma diferente, de um jeito diferente do jeito deles. Não existe uma doutrina homogênea, única. Cada um adora a Deus da sua forma. As denominações evangélicas são doutrinas diferentes. Doutrinas diferentes. Então, como é que as pessoas elas vão ter um parâmetro
Quem é que está com a verdade? Onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Primeiro problema que o denominacionismo traz é confusão de ensino, confusão de doutrina. Segundo problema que o denominacionismo traz, ele relativiza o Calvário de Jesus. Relativiza o Calvário de Jesus Cristo. Coloca em xeque a graça de Deus. Tem denominação que diz lá que Jesus Cristo só fez 90%. 10% é com a gente. 10% é com o homem. Tem outras denominações que diz lá que Jesus Cristo não é Deus. É um anjo. Uma criatura. Se você for nas igrejas chamadas igrejas neopentecostais, pelo amor de Deus, Jesus Cristo é relativizado lá o tempo todo. Tem Jesus, mas tem a água. Tem Jesus, mas tem o poço de Jacó. Tem Jesus, mas tem a arca. Tem Jesus, mas tem o templo. Relativiza a obra do Calvário. Tira aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a obra de Jesus é suprema e suficiente para o homem. Mas o denominacionismo relativiza a graça. Relativiza a graça. Tudo bem, Jesus Cristo trouxe a graça, mas espera aí, não é bem assim. Tem alguma coisa que você tem que fazer. Onde o Evangelho diz que a salvação vem de Deus para o homem. Porque o homem está morto espiritualmente. Mas você vê que existe um relativismo muito grande por conta do denominacionismo na igreja. E o terceiro problema que o denominacionismo traz para a igreja é que ele divide o corpo de Jesus. Dividiu o corpo de Jesus. Jesus não tem várias igrejas, ele tem uma igreja só. Ele tem uma igreja. Então você percebe que o denominacionismo trouxe problemas muito, muito profundos para a igreja. Enfraqueceu o corpo de Cristo. Por isso que o mundo não está sendo evangelizado. Por causa da vaidade, do orgulho do homem. O homem é culpado. Nós somos o culpado. Nós, os homens, somos o culpado. Porque nós somos orgulhosos, vaidosos. Nós não queremos nos submeter ao evangelho de Jesus. Nós somos culpados. Nós somos culpados. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Que a culpa também é do homem. Sua vaidade, seu orgulho. Mas eu queria trazer também outra pessoa que também é culpada. E que muitas vezes nós que falamos que somos tão espirituais, nós não percebemos isso. Lá no céu, diz a Bíblia, que tinha um rapaz lá, um anjo, chamado Lúcifer. E chegou um momento da vida dele que ele queria ser adorado. Ele se sentiu assim o cara. Não, eu quero ser adorado. Eu quero que alguém me adore também. Uma criatura que um dia disse, eu quero ser adorado. Eu quero ser igual o Altíssimo. Eu quero ser igual a Deus. Então ele botou na cabeça que queria ser adorado. Lúcifer queria ser adorado. Só que ele não conseguiu. Claro. Porque Deus disse que não divide a sua glória com ninguém. E aí foi o que aconteceu. Lúcifer foi expulso do céu. Porque ele queria ser Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ou pelo menos estar ali com Deus. Não pode, ele é uma criatura. Por questões lógicas, ele queria ficar ali no lugar de Deus. Deus expulsou ele. Expulsou. Só que antes dele sair do céu, ele começou uma estratégia. Estratégia que começou no céu, nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Ele falou assim, já que não vou ser adorado, então eu vou pelo menos... Se eu não posso tocar em Deus, se eu não posso prejudicar Deus, mas eu posso mexer com o reino dele. Eu posso mexer com o reino. Foi o que ele fez. Ele começou uma estratégia. A estratégia é uma estratégia de guerra. Ele falou assim, vou dividir. Eu quero ser adorado, então eu vou dividir para conquistar.
Foi o que ele fez. Ele diz a Bíblia que ele trouxe um terço dos anjos do céu. Um terço. Aí eu lhe pergunto, quantos anjos existem no céu? Não sei. A Bíblia não fala. A única coisa que a Bíblia fala é milhares de milhares, milhões de milhões. É anjo pra caramba, velho. É muito anjo. Milhões e milhões de anjos. Ninguém sabe a quantidade de anjos. E diz lá que Lúcifer trouxe com ele um terço dos anjos do céu. É muito anjo, velho. Ele rachou, ele dividiu o céu. Ele dividiu o céu. Aí ele veio para a terra. Ele veio para a terra. Foi o que ele fez? Ele dividiu a humanidade através de Adão e Eva. Através de Adão e Eva. Ele dividiu a humanidade. Hoje, a humanidade, existe dois tipos de raças no mundo. A raça adâmica e os filhos de Deus. Ah, Ricardo, os filhos de Deus é preconceito. Não é preconceito. Sabe? Existe uma divisão hoje. Existe uma divisão hoje. Os filhos de Adão e os filhos de Deus. Os filhos de Adão são aqueles que herdaram o gene do pecado. Porque o pecado, a maldade, né, entrou no mundo através de Adão e Eva. Então, existem os filhos de Adão e existem os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e foram descontaminados pelo pecado, porque o sangue de Jesus é o antídoto contra o pecado, contra a morte, contra a culpa, contra a desgraça. O antídoto chama-se Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o antídoto. Então, aqueles que se uniram a Cristo tornaram-se filhos de Deus. E aqueles que ainda não, por algum motivo, são filhos de Adão. Então perceba que o Lúcifer rachou a humanidade. Ele rachou a humanidade. O homem, que era a imagem e semelhança de Deus, ele rachou. E aí Deus fica com seu coração doído quando ele vê uma criatura que é a sua imagem e semelhança sendo condenada. Ele rachou. A humanidade, que era a imagem e semelhança de Deus, agora está dividida. Filhos de Adão e filhos de Deus. Só que os filhos de Adão se uniram. Olha, desculpe. Só que os filhos de Deus se uniram e se tornaram o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, os filhos de Deus se uniram e se tornaram o corpo de Cristo. Eles eram unidos, fortes. Eles eram um punho fechado, fortes. E aí Lúcifer, que é Satanás, ele percebeu que os filhos de Deus estavam unidos, estavam fortes, estavam com seu punho cerrado. E aí ele colocou a mesma estratégia que ele começou nos céus, começou no Jardim do Éden, ele colocou na igreja. Dividir para conquistar. E qual foi o meio que ele colocou? O denominacionismo. Ele começou a colocar denominações. Rachou a igreja, rachou o corpo através das denominações. Hoje, o corpo de Cristo está rachado de novo. Está dividido de novo. Satanás continua colocando em prática as suas ciladas. As suas astutas ciladas, ele continua colocando em prática. O denominacionismo, ao contrário de muitas pessoas que pensam, não é a multiforme graça de Deus. Porque a multiforme graça de Deus, ela acontece na unidade, ela não acontece na divisão. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de ordem. E o que eu vou falar aqui agora parece algo herético, eu sei disso. Mas eu convido a vocês a analisar, a estudar a Bíblia. Por detrás do denominacionismo não está o Espírito Santo. Não é obra do Espírito Santo o denominacionismo. É obra de uma potestade demoníaca. Começou nos céus, dividiu os céus, dividiu a humanidade e dividiu o corpo de Cristo.
Porque Satanás sabe que a força está na unidade. Minha mão, ela aberta, ela é frágil, tá? Tá separado, ó, separado. Mas quando eu fecho, é uma resistência. Se torna uma arma de combate. Se torna uma arma de combate. Satanás sabe disso. Ele dividiu o corpo, porque ele sabe que o corpo dividido não prevalece. Ele sabe que o reino de Deus dividido não prevalece. Jesus falou isso. Jesus disse que reino dividido não prevalece. Jesus falou isso. Jesus, lá em João 17, orou para que a igreja fosse unida. Porque o mundo só ia crer em Jesus através da unidade da igreja. O mundo só ia crer em Jesus através da unidade. Leia lá em João 17. O modelo bíblico de igreja não é denominacional. Ela é local ou universal, mas nunca denominacional. Você não vai ver o apóstolo Paulo dando nome às comunidades que ele fundou. Pedro, João. Você não vai ver isso. Eles falavam a igreja que está na Ásia, a igreja que está em Coríntios, a igreja que está em Efésios, a igreja que está em Gálatas. O modelo denominacional, não vem de Deus. Satanás venceu a batalha. Ele não venceu a guerra não, mas a batalha ele venceu. Ele conseguiu. Ele enfraqueceu a igreja. O mundo só será evangelizado pela unidade. E isso é difícil de acontecer porque os líderes religiosos, evangélicos, são muito orgulhosos, vaidosos. Mas a igreja só vai conseguir evangelizar o mundo através da unidade. Não pode haver nome. Igreja não tem nome, igreja tem Senhor. Quem está por trás do denominacionismo, queridos, é uma potestade demoníaca. Isso não é a multiforme graça de Deus. É um assunto polêmico, difícil, mas tem que ser assim. A igreja tem que se despertar e começar a se unir. Quem não quer, deixa de canto. Mas aqueles que querem, tem que se unir. Porque só assim o mundo vai crer em Jesus. Jesus disse que o mundo ia crer nele, não é pelo denominacionismo, não é porque a igreja, uma denominação é mais forte do que a outra. Não, o mundo ia crer em Jesus pela unidade da igreja. Lá em Atos diz que a igreja caía na graça do povo e Deus ia acrescentando à igreja os que eram salvos. Deus ia acrescentando. Então, querido, quero falar aqui para você, esse vídeo aqui é um vídeo de alerta. O denominacionismo não é obra do Espírito Santo, é de uma potestade demoníaca. A igreja tem que se unir para que o mundo veja a glória de Deus. Nós temos, que ser discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus precisam se unir. Tem que acabar com essa história de denominação. Igreja só tem uma. Só existe um evangelho, não existe vários evangelhos. Só existe um evangelho. E Paulo disse que se alguém trouxer um outro evangelho parecido, é maldito, é anátema. Mesmo se um anjo vier do céu. Referência a Satanás. Ele veio do céu. Ele veio do céu. Se um anjo vier do céu, ele trouxer um outro evangelho, é anátema. Porque a igreja é um corpo. Não pode ter vários corpos. Igreja não tem nome, igreja tem Senhor. Então, é alerta para vocês, líderes religiosos evangélicos. Acorda. Enquanto a igreja for denominacional, o mundo não vai ser evangelizado. O mundo não vai crer em Jesus. Tá bom? Então, um alerta aqui para você. Meu tempo está acabando aqui. É um alerta. Acorda, igreja. Acorda. Tá bom? Eu sou Ricardo, discípulo do Senhor Jesus Cristo. A paz e a graça. Um abraço e tamo junto. Valeu!